Olá, seres humanos. Nesse vídeo eu vou falar sobre a famigerada, não tão conhecida solidão dos 30, solidão das pessoas que estão na faixa etária dos 30 anos. Ou, para resumir tudo, todo esse vídeo aqui vai ser resumido em uma só frase, que é a seguinte frase: a solidão do tá todo mundo ocupado, basicamente. Eu acredito que a vida humana pode ser dividida, quer dizer, na verdade a maioria das pessoas fazem isso de fato, elas dividem a vida humana em vários ciclos correspondentes às décadas de idade. Então tem mais ou menos o ciclo dos 20 anos, depois o ciclo dos 30, dos 40, dos 50 e por aí vai. E eu acredito que a idade dos 30 anos, que é a idade pela qual eu tô passando agora, é marcada, pelo menos pra mim, Thiago, está sendo bem marcante, por uma solidão que já começou, já faz mais ou menos uns 2 anos, por assim dizer. Pra quem não sabe, eu tenho 31 anos atualmente, eu vou fazer 32 daqui a alguns meses, daqui a 4 meses mais ou menos. Então eu já tô meio que bem adentrado na fase dos 30, não tenho coisa de, sei lá, 29, 30, enfim. E de 2 anos pra cá eu posso dizer que a minha vida social, o meu contato com meus amigos diminuiu, assim, absurdamente de 2 anos pra cá. E nesse vídeo eu vou falar sobre o porquê do que eu acredito serem as causas. Mas já pra deixar adiantado, eu sei que vão ter alguns amigos meus que porventura vão assistir esse vídeo. Eu quero deixar claro aqui que não é culpa de ninguém, sabe? Tudo que eu vou relatar aqui nesse vídeo são fenômenos universais que simplesmente não é culpa de ninguém. Não é culpa minha, não é culpa dos meus amigos, não é culpa de Zezinho, Luizinho, não é culpa de ninguém. São simplesmente fenômenos universais que todo mundo passa e que pura e simplesmente acabam, a consequência maior é que fazem com que todo mundo que está passando para essa idade dos 30 anos, principalmente pessoas de caráter mais introspectivo, que por natureza não tem muitos amigos, acabam passando por uma solidão adicional, vamos colocar assim, mais ou menos nessa etapa de vida. E essa solidão, ela se deve basicamente por 3 motivos maiores. O porquê das pessoas com 30 anos não serem mais pessoas tão sociais quanto elas eram com os 20, se dá basicamente por 3 motivos. Vou falar de cada um deles de maneira bem separada. Sendo que o terceiro deles é o motivo mais que não tem muito o que falar, é o motivo mais auto-evidente. Então, assim, vai ser o que eu menos vou falar. Mas vamos começar. Primeiro motivo para a faixa dos 30 anos ser uma idade predominantemente de solidão: emprego. E com isso eu quero dizer trabalho, basicamente. A maioria das pessoas nessa faixa etária, eu vou fazer bastante comparação com a faixa etária dos 20 anos. Quando você está na faixa etária dos 20 anos, a maioria das pessoas nessa faixa etária, 20, 25, por aí, ainda estão, muitas vezes, não trabalhando. Então ainda tem muita gente fazendo faculdade, muita gente, às vezes, até que simplesmente vagabundeando, vamos colocar assim, pessoas que não sabem o que querem fazer da vida, pessoas que estão estudando, basicamente, seja lá o que for. Basicamente, as pessoas na casa dos 20 anos, elas têm muito tempo livre, porque elas ainda não têm uma ocupação fixa, porém, elas não têm um bom financeiro, por assim dizer. Então, com os 20 anos, você tem muito tempo para sair com os teus amigos, muito tempo disponível para sair com os teus amigos. Óbvio, isso não é regra, tem casos e casos, mas enfim, via de regra geral, quando você tá na casa dos 20, você tem muito tempo disponível para sair com teus amigos, mas pouco dinheiro, o que acaba fazendo com que você saia bastante com os teus amigos, mas para rolês baratos, para, sei lá, ir no barzinho para tomar uma cerveja, esse tipo de coisa que sai barato, não é algo que, meu Deus, você precisa ter R$ 200 para fazer esse programa, não. Só que quando você chega nos 30 anos, ocorre uma inversão do que acontece nos 20 anos. Com os 30 anos, você tem um poder aquisitivo maior, por quê? Porque as pessoas nos 30 anos, elas já estão com empregos mais estáveis, elas já estão, no geral, formadas, elas já têm um currículo, algumas até já têm mestrado, doutorado, a puta que pariu, enfim. E aí, por conta disso, elas têm salários melhores. Só que o preço disso é que o tempo que elas têm disponível diminui. Por quê? Porque elas passam a maior parte do tempo trabalhando, seguindo a rotina, às vezes fazendo hora extra, pagando apartamento, pagando parcela de carro, pagando de não sei o que, enfim. Basicamente, o trabalho se torna uma grande obrigação quando você tem na casa dos seus 30 anos. Então, assim, resumidamente, quando você tem 20 anos, você tem muito tempo disponível, porém pouco dinheiro, e aos 30 isso inverte. Aos 30 você tem muito dinheiro disponível, entre aspas, né? Muito dinheiro, entre aspas, porém pouco tempo disponível. E o que acaba, e isso acaba trazendo a consequência de que naturalmente a tua vida social é impactada, porque apesar de você ter dinheiro para sair com os teus amigos, você em tese poder até fazer alguns programas mais caros do que o que você podia fazer há 10 anos atrás, agora você não tem mais tanto tempo. Então agora muitas pessoas, quando chegam nessa faixa etária dos 30, 40 anos, só tem literalmente o domingo para fazer algo de diferente, diga-se ver amigos, fazer algo relacionado à vida social. E muitas pessoas com muita frequência estão tão cansadas
cansadas da rotina, estão tão cansadas do trabalho, estão tão cansadas pura e simplesmente de ter que acordar e fazer todos os dias as mesmas coisas, que chega no domingo, que é muitas vezes, como eu disse, o único dia livre delas, e elas só querem literalmente passar o dia inteiro descansando. O que é algo que eu particularmente eu não condeno, eu entendo e não condeno, por assim dizer. Mas que, como eu disse, traz essa consequência de que os amigos dessas pessoas acabam ficando meio, sabe, acaba causando uma certa diminuição da vida social. Então, assim, o fato de todo mundo aos 30 anos estar tão ocupado com o trabalho é um dos principais fatores, o fator, como eu estou listando, o fator número 1 do porquê dos 30 anos ser uma idade de solidão. Tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo sem cabeça, digamos assim, para qualquer coisa que não seja trabalho, e muitas pessoas, além de trabalhar, às vezes elas trabalham e ao mesmo tempo fazem outros cursos. Então, por exemplo, a pessoa tá num trabalho e ao mesmo tempo, por exemplo, ela tá estudando para concurso, ou ao mesmo tempo ela tá fazendo um mestrado na faculdade, ou ao mesmo tempo ela tá, sei lá, fazendo um curso técnico, ou tá fazendo um curso na mesma área para tentar aumentar o cargo dela e ganhar mais. Enfim, o fato é que aos 30 anos tá todo mundo basicamente muito tão assim focado em trabalho, tão focado em ganhar dinheiro, não apenas focado em pagar contas, mas também ganhar, aumentar, digamos, o seu dinheiro para conseguir pagar contas com maior conforto. Tá todo mundo tão ocupado com isso que pura e simplesmente não sobra tempo e nem cabeça para você ver seus amigos. Então esse é o fator número 1. O fator número 2 é um fator que eu particularmente, Thiago, eu acho menos impactante, ou pelo menos deveria ser menos impactante na vida social de todo mundo do que o fator número 1. Eu acredito que o fator número 2 não deveria nem ser um fator para contribuir com o aumento da solidão geral nos 30 anos, mas por algum motivo, não sei se é porque a gente mora no Brasil e as pessoas são assim, e em outros países não são, eu não sei, mas assim, o que eu sei que é o segundo fator, que é o fator que leva aos 30 anos a ser uma idade de solidão, é o fator casamento. A maioria das pessoas na faixa etária dos seus 25 a 35 anos, vamos colocar assim, elas estão casando. Eu tenho inclusive conhecidos que estudaram comigo na época de escola, conhecidos que têm a mesma faixa etária que eu, porque enfim, eles estavam na mesma sala que eu, que não apenas já casaram, como já se separaram. Então assim, e uma boa parte, assim, se eu tivesse que chutar, eu não tenho mais contato com todo mundo que estudou comigo na minha época de escola. Na verdade, eu tenho contato com pouquíssimos que estudaram comigo na época da escola. Mas assim, eu ainda, por exemplo, eu ainda sou livre para stalkear o perfil das pessoas que estudaram comigo. Às vezes eu visito o perfil delas e assim, se eu tivesse que chutar mais ou menos qual que é a porcentagem das pessoas que estudaram comigo e que hoje estão casadas, eu chutaria na casa dos 50, talvez 60% das pessoas. Ou seja, a maioria das pessoas que estudaram comigo na minha época, que tem mais ou menos a minha idade, 30, 31, 32, são pessoas que nesse momento estão casadas. E o casamento por si só é algo que diminui a vida social da pessoa como um todo. Tirando a esposa ou o cônjuge da pessoa que tá ali, a vida social com todo o resto diminui pra caramba. O porquê que isso acontece, eu não sei, eu não faço a menor ideia, porque assim, na minha cabeça, não deveria existir impeditivo nenhum pra, por exemplo, você tá casado e ainda assim, de final de semana, você vê teus amigos, ou, sabe, nem que seja, sei lá, uma vez por mês, ver teus amigos, chamar os amigos pra ir em casa, tomar uma cerveja, trocar ideia, assistir um filme, sei lá, esse tipo de coisa. Mas, por algum motivo, eu não sei porquê, eu não sei se isso é cultura do brasileiro, eu não sei se isso é um fenômeno universal, eu não sei, eu só sei que todos os meus amigos, e agora eu tô falando de maneira mais pessoal mesmo, tô falando dos meus amigos mais próximos mesmo. Literalmente todos, 100%. Eu não estou exagerando, eu estou falando 100%. Sim, estou falando 100%. 100% dos meus amigos que casaram tiveram uma decaída, entre aspas, uma decaída brutal de contato para comigo, Thiago. Eu não sei se, sei lá, eu sou visto como uma pessoa que não é apropriada para ser amigo de casado ou casada, não sei, enfim. Eu não sei o que acontece, mas o fato é que todos os meus amigos que casaram tiveram, assim, uma decaída brutal no contato que eu tinha para com esses amigos, sabe? Tipo, vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, vamos supor que eu tinha um amigo X, que esse amigo X eu via uma vez a cada 3 meses, por exemplo. As minhas amizades no comum, elas são assim. Eu nunca tive amigos de tipo, eu vejo o amigo toda semana, eu vejo o amigo, sabe, até mesmo ver todo mês. Eu nunca tive um amigo na minha vida inteira que eu visse todos os meses, sabe, da minha vida. Sempre foi algo do tipo, eu vi o cara uma vez a cada 3, 4 meses, às vezes 6 meses. Então, assim, isso é normal pra mim. Mas, enfim.
Voltando ao exemplo, se antes esse meu amigo X, que eu via uma vez a cada 3 meses, e era isso daí, já tinha amizade com ele por, sei lá, 5, 6 anos, uma vez a cada 3 meses, depois que o cara casou, essa uma vez a cada 3 meses, em alguns casos, virou até uma vez a cada um ano. Tipo, se não virou uma vez a cada um ano, virou algo do tipo uma vez a cada 6 meses no mínimo. Então, assim, todos os meus amigos que casaram, aconteceu isso, exatamente isso que eu tô narrando pra vocês. Se antes eu via eles uma vez a cada 3 meses, agora eu vejo eles uma vez a cada 6, isso quando não, uma vez por ano, sabe? Então, eu não sei o porquê. Eu, honestamente, Thiago, eu não sei, eu não entendo o porquê das pessoas casarem e simplesmente depois cagarem pro resto do mundo. Eu não sei o porquê que isso acontece. Eu não sei o que impede as pessoas de casarem e continuarem tendo amigos. Eu, honestamente, não sei. Isso óbvio, eu não estou casado, eu ainda não casei com a minha mulher. Pretendo casar em breve. Mas uma coisa que pra mim, Thiago, não vai mudar é a minha atenção, é o meu, assim, é o meu bem dispor para com os meus amigos. Eu vou continuar tendo amigos depois que eu casar. Não existe motivo nenhum pra eu não ter mais contato com os meus amigos. Só que por algum motivo, e isso é válido não apenas pros meus amigos mais próximos, como também pras pessoas que eu enxergo por aí, o relacionamento das pessoas comuns, o fator casamento está fortemente atrelado ao fator não vou ver mais amigos. Não sei o porquê. Vai ver que as pessoas simplesmente se casam e aí depois passam, tipo, os próximos 10 anos inteiro trancado em casa transando com a esposa. É a única explicação plausível que eu encontro pra esse fato. Porque, assim, o que eu falei, 100% dos meus amigos que casaram diminuíram brutalmente o contato que eles tinham comigo. E eu não encontro, não sabe? Eu não entendo o porquê. Mas, enfim, isso por isso simplesmente é um fato universal, pelo menos aqui no Brasil. Talvez lá na Suécia, por exemplo, não seja essa mentalidade. Mas o fato é que aqui no Brasil, o que eu enxergo da maioria das pessoas é que casou, perdeu o amigo, basicamente. Então, esse é o segundo fator do porquê dos 30 anos seria uma idade de solidão acentuada, por assim dizer. E o terceiro fator, que é um fator que não tem muito que discutir, enfim, eu acho que falou casamento, já vem esse terceiro fator na cabeça, não tem muito o que falar. Acho que é o fator mais entendível da lista, o fator mais simples do porquê que a vida social despenca nos 30 anos, é o fator filhos. Dessas pessoas que casaram, que estudaram comigo durante o ensino médio, por exemplo, ou até mesmo fundamental, uma boa parte delas, eu não diria que na casa dos 50%, 60%, mas eu diria que uns 40% pelo menos já tem filhos. E filho, por si só, eu acho que eu não preciso justificar. Filho, assim, cai brutalmente o tempo que você tem pra qualquer coisa, incluso amigos, né, obviamente. Cai brutalmente o tempo que você tem pra qualquer coisa quando você tem filhos. Então, assim, sobre esse terceiro aspecto, eu não tenho muito o que discutir, não tenho muito o que argumentar, porque de fato o filho basicamente travou tudo da tua vida por causa de filho. Tudo da tua vida você passa a ter menos tempo por conta de filho, então não tem muito o que falar, basicamente. Existem outros fatores também do porquê que 30 anos é uma idade de solidão, mas eu acredito que esses 3 fatores são os fatores mais fortes que fazem com que as pessoas meio que deixem um pouco de lado a sua vida social. Como eu disse, eu não sei como é em outros países, não sei como é na Holanda, na Polônia, se as pessoas casam e deixam de ver amigos, mas aqui no Brasil, por algum motivo, é assim. Existem outras, e pra ser bem honesto, eu acredito que existem outras faixas etárias que também são faixas etárias em que você experimenta bastante da solidão. Por exemplo, os 90 anos. Eu tô aqui chutando uma idade que eu imagino que seja uma idade de muita solidão. Eu não tenho conhecimento de causa, porque eu não tenho 90 anos, afinal de contas, né? Mas eu imagino que, por exemplo, idades muito avançadas também são idades de muita solidão exacerbada. Por quê? Porque a maioria das pessoas que você conhecia. Por quê? Porque quando você tem 90 anos, a maioria dos teus amigos já morreu. Então, assim, quando você tem essa idade muito avançada, as pessoas que você estudou na época da escola, a maioria já morreu, o teu professor da escola com certeza já morreu, a tua mãe provavelmente já morreu, os teus pais já morreram, muitos dos seus parentes já morreram, boa parte dos seus amigos, tanto amigos da escola quanto fora da escola, amigos que você fez na vida mesmo, seus companheiros de trabalho também, a boa parte deles já morreu. Então outras faixas etárias que eu acredito que sejam faixas etárias também com exacerbada solidão são as faixas etárias de pessoas de idade mais avançada. Mas nos 30 anos, particularmente, que eu também estou considerando como uma faixa etária de solidão,
Isso acontece pura e simplesmente por aquela frase que eu falei no começo. Tá todo mundo tão ocupado com a própria vida que simplesmente a vida social, basicamente falando simples de maneira simples, os amigos acabam que sofrendo um pouco e acaba que sendo impactado os amigos diretamente por essa falta de tempo ou de saco ou de pura e simplesmente querer, como eu disse, ficar trancado em casa, transando com a esposa, fazendo filho e aí pura e simplesmente não tem mais espaço para amigo. E é isso que eu estou passando por esse momento. Mas como eu disse lá no começo do vídeo, não há culpa de ninguém, isso simplesmente não é algo para apontar culpado, é o que eu disse, isso é fenômenos universais. Na casa dos 30 anos, a maioria das pessoas estão casando, e tem mais que casar mesmo nessa faixa etária, a maioria estão tendo filho, e tem mais a que ter filho mesmo nessa faixa etária, e a maioria está trabalhando, e tem mais a que trabalhar mesmo, mas assim, eu acho que as pessoas poderiam se esforçar um pouco mais em prol da vida social, em prol dos amigos, por assim dizer, mas o fato é que não é tão fácil quanto eu estou falando, eu sei, e muitas vezes eu mesmo, eu deixo de ver amigos às vezes, ou simplesmente torço pra cancelar o encontro, porque por isso simplesmente eu tô mais a fim de passar o dia em casa descansando / jogando, do que ver amigos, e mesmo que eu não veja o amigo há muito tempo, sabe, eu também me incluo nessa parcela de gente que acaba ficando mais antissocial do que o comum nessa faixa etária. Mas é isso, você tem esses 30 anos, ou tá chegando nos 29, 28, 29, e tá começando a sofrer dessa solidão também. Primeira coisa, não tem muito o que fazer, é um fenômeno universal. Segunda coisa, saiba que no fim das contas você não está sozinho, a maioria das pessoas devem estar sofrendo igual você. Não que isso seja um motivo suficiente para você ficar feliz, mas saiba que esse é um fenômeno universal e, cara, é isso. Arranje atividades solitárias igual eu estou arranjando e uma hora ou outra teus amigos vão parar de ter filho, o casamento já vai ter estagnado, já não vai ser grande novidade e eles vão estar em cargos melhores, então talvez o tempo dessas pessoas volte a ser o que era antes. Talvez, não sei, quando eu tiver 40 anos eu volto aqui para falar como que tá sendo os meus 40 anos. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não que tenha grande coisa para ajudar alguém e até a próxima.